Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre uma das notícias do dia, se não a grande notícia do dia aqui em Madrid, o final da era Toni Kroos no Real Madrid e a consequente aposentadoria de um dos melhores meio-campistas que já vestiu a camisa do Real Madrid, um dos melhores meio-campistas da história do futebol. Antes de mais nada, para vocês que estão aqui, sempre pedir para se inscreverem no canal para ajudar o canal a crescer, deixar aquele like e os comentários por aqui e, claro, pedir para seguirem ajudando o Rio Grande do Sul. A situação ainda é muito complicada, muitas pessoas seguem em abrigos e longe de suas casas e a gente já está pensando em como será a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada para quem já ajudou e continuo pedindo a ajuda de quem puder continuar ajudando o Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre a aposentadoria de Toni Kroos. O Real Madrid divulgou na manhã dessa terça-feira, dia 21 de maio, que Toni Kroos não seguirá no Real Madrid na próxima temporada. Portanto, estamos diante dos dois últimos jogos de Toni Kroos com a camisa do Real Madrid. No fim de semana, o último jogo do Campeonato Espanhol dessa temporada, que será a despedida de Kroos no estádio Santiago Bernabéu, e também a final da Liga dos Campeões, no dia 1º de junho, lá em Wembley, contra o Borussia Dortmund. Serão os dois últimos jogos de Kroos com o Real Madrid. Depois ele vai com a seleção da Alemanha, seleção na qual ele retornou nesse ano de 2024 para disputar a Eurocopa que acontece na Alemanha. Depois disso, Toni Kroos se aposenta. Ele já tinha dito muitas vezes que o último clube da sua carreira seria o Real Madrid, e aí ele tomou a decisão de retornar à seleção da Alemanha para tentar ganhar o único grande título que ele ainda não tem, que é uma Eurocopa com a seleção. Lembrando que o Toni Kroos é campeão do mundo lá no Brasil em 2014 com a seleção da Alemanha e com clubes. O Kroos soma 33 títulos, se eu não me engano, 32 títulos, somando Bayern de Munique com o Real Madrid. No Real Madrid, o Toni Kroos tem até o momento 463 jogos, 22 títulos conquistados, entre eles 4 Champions, 5 mundiais de clubes e 4 campeonatos espanhóis. Ele conquistou absolutamente todos os títulos possíveis com o Real Madrid: Champions, Campeonato Nacional, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa. Absolutamente tudo que ele podia conquistar, ele conquistou com o Real Madrid, inclusive alguns títulos mais de uma vez, como é o caso da Champions, que ele tem 4 com o Real Madrid, mais uma com o Bayern de Munique. Com o Bayern de Munique também foram muitos títulos conquistados pelo Toni Kroos e mais a Copa do Mundo com a seleção da Alemanha em 2014. O Toni Kroos escreveu uma carta em suas redes sociais, na qual ele diz que o dia 17 de julho de 2014, quando ele é contratado pelo Real Madrid, é o dia que mudou a vida dele. É impressionante pensar que o Real Madrid pagou 25 milhões de euros pelo Toni Kroos e olha tudo que ele entregou ao clube. Se a gente for pensar nos valores que são pagos hoje pelos jogadores, pensar que o Toni Kroos custou 25 milhões de euros é um pouco chocante, assim, para o momento de hoje do futebol, mas a gente precisa pensar que era 2014. O Kroos deixou o Bayern de Munique, veio para o Real Madrid e o resto é história. Um dos maiores meio-campistas da história do Real Madrid, que formou o trio de meio de campo dos Eternos, junto com Casemiro e Luka Modric, um trio de meio de campo que vai ficar na história do Real Madrid, na história do futebol, por tudo que fizeram e por tudo que conseguiram conquistar. Nós estamos falando de um meio-campista que o Casemiro sempre dizia isso e é uma realidade. O Real Madrid joga no ritmo que Toni Kroos quer jogar. E a gente viu isso acontecer nessa década, nesses 10 anos de Toni Kroos no Real Madrid. A gente viu isso acontecer de diferentes formas e nessa temporada, na última de Toni Kroos com o Real Madrid, realmente era uma das melhores temporadas da carreira do Toni Kroos. Um cara que, durante esses 10 anos de Real Madrid, ele teve uma média de acerto no passe de mais de 93% todos os anos. E em alguns anos ele chegou a ficar perto dos 96%. Um cara que sempre tocou muito na bola, que sempre deu muitos passes, tem mais ou menos uma média de 80 passes por jogo. Então é um valor, é uma porcentagem muito alta e que eu acho que nós não vamos ver um meio-campista com essa capacidade de controlar o tempo do futebol como o Toni Kroos de novo. E não só, talvez a gente veja uma ou outra temporada, mas numa
sequência de 10 anos como o Toni Kroos conseguiu fazer, acho que pode ser difícil a gente voltar a ver outro Toni Kroos. Lembro de uma matéria que eu escrevi há alguns anos atrás, quando o trio dos Eternos ainda estava junto, Casemiro, Kroos e Modric, que eu comparei o Kroos à bateria, como se fosse uma banda com 3 instrumentos, bateria, baixo, guitarra. E para mim, o Kroos é a bateria, porque ele era um metrônomo, ele é um metrônomo desse Real Madrid. Ele é o relógio desse Real Madrid. Realmente, durante essa década, o Real Madrid jogou ao ritmo que o Toni Kroos quis jogar. É realmente impressionante e teremos 2 jogos de Toni Kroos com o Real Madrid para aproveitar ainda esse cara desse tamanho para o Real Madrid e para o futebol. Depois o Toni Kroos vai para suas últimas partidas, que serão na Eurocopa, que acontece na Alemanha, então ele vai se despedir do futebol no seu país e quando terminar a Euro, com 34 anos, o Toni Kroos se aposenta. É um roteiro bastante parecido com o do Zidane, que também se aposentou com 34 anos. Ele ainda tinha mais um ano de contrato com o Real Madrid, que ele rescindiu e não cobrou nada, né? Deixou esse último ano passar, terminou e fechou, encerrou o ciclo com o Real Madrid. Aí ele foi para a Copa do Mundo de 2006 com a seleção da França e depois ele se aposentou do futebol. O Toni Kroos segue mais ou menos esse molde. Na carta que ele publica, ele diz que ele queria deixar o futebol em alto nível, que é algo que ele vem repetindo nos últimos anos, que ele não queria ter uma carreira tão longeva, jogar até quase os 40 anos, não era o objetivo do Toni Kroos, e ele foi se preparando nesses últimos anos. Primeiro entregou tudo ao Real Madrid, entregou tudo à seleção da Alemanha, e agora ele volta para a seleção da Alemanha para encerrar esse ciclo de Eurocopa. Um cara realmente muito fora da curva, uma das melhores contratações da história do Real Madrid, sem nenhuma dúvida, e um meio-campista que marcou uma geração e que marcou o futebol sem nenhuma dúvida. Na carta que ele publica em suas redes sociais, o Toni Kroos diz assim: agora por lá 15. Se o Borussia Dortmund tinha um motivo para querer ganhar a Champions, que é homenagear um dos maiores jogadores, se não o maior jogador da história do Dortmund, que é o Marco Reus, o Real Madrid agora tem também como objetivo entregar essa taça da Champions para Toni Kroos no jogo que será a despedida dele do Real Madrid. O Toni Kroos que tem 5 Champions, 4 com o Real, uma com o Bayern, e que se conquistar a sexta, iguala o Paco Gento e se torna, com outros jogadores do Real Madrid, o maior vencedor da história da Champions. É o fim de uma era, e que era vivemos com Dom Antônio Kroos, porque aqui na Espanha eles chamam ele de Antônio Kroos. É um ponto final e vamos desfrutar desses 2 jogos de Kroos com o Real Madrid e depois da Eurocopa na Alemanha, que será o último ato de um dos maiores controladores de ritmo do futebol que a gente já viu, Dom Antônio Kroos. Esse foi o vídeo de hoje, trazendo aí a notícia do dia e também falar um pouquinho sobre Kroos, que se aposenta do futebol depois da Eurocopa. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal para ajudar a crescer, deixa aquele like e sempre os comentários por aqui.